Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger e este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe as informações. Veja como agem os bolsonaristas. Eles querem tirar vantagem de tudo. Olha o caso do Juscelino Filho. É aquele ministro bolsonarista que está no governo Lula. Ele deu um presente para o seu sócio, um presente de funcionário fantasma do Senado Federal, com um salário de 17.200 mensais. Mas ele nunca deve ter botado o pé no Senado. E eu acho que ele nem sabe onde é o Senado Federal. Porque os funcionários dizem que nunca viram e não conhecem o Gaspar. Só que o Gaspar, ele é irmão da Tatiana Gaspar, que é assessor especial do Ministério das Comunicações, onde quem é o ministro? O ministro justamente é o Juscelino. Agora, o Juscelino, já na época que era deputado, ele também deu emprego para o pai do Gaspar. Com salário de R$ 15.700. Imagina só, o velhinho tinha 80 anos e estava lá, contratado como assessor do deputado. Agora, imagina se isso não é uma rachadinha. É ou não é? Imagina se isso não é uma rachadinha. O Gaspar e o Juscelino são sócios num Aras, chama Parque Aras Luanda. Mas não é só ele. A irmã também faz parte, a irmã do Juscelino, que é prefeita de uma cidade chama Vitorino Freire, no Maranhão. Luana Rezende é do União Brasil, também é bolsonarista. Veja bem que não é de agora. Desde 2019, o sócio do ministro das Comunicações, o Juscelino, o tal de Gaspar, já era registrado como funcionário fantasma lá do PDT, no Senado Federal. Agora, no questionamento que foi feito com o responsável do departamento, o Silvio Saraiva, ele afirmou que o Gaspar nunca trabalhou lá, que ele nem conhecia esse tal de Gaspar. Aí, a chefia do gabinete do PDT disse que a um jornalista do estado de São Paulo que tinha havido uma falha, um erro na transferência do Gaspar, porque o Gaspar, ele provavelmente estaria na segunda secretaria do Senado Federal. Agora, 2 dias depois dessa reportagem, o Gaspar tinha sido transferido. Ele foi transferido para a secretaria comandada pelo senador Wellington Rocha, do PDT do Maranhão. Agora, conversando com 2 funcionárias que trabalham no referido lugar, elas também falaram que nunca tinha visto esse tal de Gaspar e também não conhece o cidadão. Agora veja só, que
Tem cabimento uma pessoa dessa no governo do presidente Lula? O presidente Lula, que quer fazer um governo para frente, acabar com a fome, sem corrupção, tal, tem um ministro todo envolvido em falcatrua. O pior, que ele foi indicado pelo presidente do partido, do União Brasil. E ele também, esse cidadão Juscelino, quando ele era deputado, ele também votou no golpe que tirou a Dilma. É, ele mesmo. Esse bolsonarista parece que não sabem. Eles não, além deles, esses bolsonaristas não ter vergonha na cara, porque olha a situação do sujeito. O sujeito sai de Brasília, e se presta para fazer um trabalho que fica até difícil de falar. Agora, todos nós sabemos que militares, na sua maioria, lógico que a gente não vai generalizar, mas na sua maioria são mau caráter, isso são. E se comporta como capacho. Agora, esse sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, que é bolsonarista, ele desembarcou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, em um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, para atender uma demanda do presidente da República, o Bolsonaro genocida. Como mostra um documento da FAB, isso foi no dia, olha bem, no dia 29 de dezembro, às 18 horas, 29 de dezembro de 2022, às 18 horas, justamente na hora que troca plantão, troca funcionário. O militar tinha, a missão desse militar era para tirar lá da Receita Federal, a pedido do Bolsonaro, entendeu? Umas joias que foram contrabandeadas para o Brasil da Arábia Saudita. E essas joias estavam presas na Receita Federal em Guarulhos, certo? E esse militar, ele saiu de Brasília com um avião específico, e a ordem do Bolsonaro era para ele não sair de Guarulhos se eles não tivessem pego as joias, tirado as joias de lá, da Receita Federal. Agora, essas joias, o valor, olha bem, o valor de todo esse contrabando de joias é 16 milhões. 16 milhões. E o Bolsonaro, como estava nos últimos dias de mandato, ele falou, opa, precisa tirar aquela joia de lá, senão vou perder 16 milhões. Mas esse sargento da Marinha se apresentou em caráter de urgência ao servidor público da Receita Federal, o Marco Antônio Lopes Santana, que era preciso
que ele tinha, que era preciso ele retirar essa mercadoria, que essa mercadoria estava recolhida na alfândega. Esse foi o argumento dele. Agora, o bolsonarista tinha pressa em retirar essa joia, porque o mandato do Bolsonaro ia acabar depois de 2 dias. E eles não poderiam perder tempo. E sabe como é? Bolsonarista não é mole, não. Ele quer levar vantagem em tudo. Agora, ele tinha pressa, o Bolsonaro, porque eram 16 milhões em jogo. E no encontro com o servidor público, esse militar mostrou na tela do seu celular, ele exibiu para o funcionário da Receita Federal, na tela do seu celular, tinha um ofício ao senhor Júlio César. Trata-se do Júlio César Vieira Gomes, que era o secretário que comandava a Receita Federal. O militar, então, falou que tinha vindo retirar um material retido na alfândega e que era a própria chefia que deveria ter já avisado e mandado isso para eles. Agora, o documento fazia referência a um termo de retenção de bens relacionados às joias. O servidor da Receita Federal, Marco Antônio Lopes, que não é bolsonarista, porém, ele não engoliu a história do militar. E disse que não tinha informação e não poderia entregar absolutamente nada. Aí o militar ficou todo nervoso, preocupado, aí ligou, o militar pegou e ligou por uma pessoa. Aí ele falava com a pessoa e chamava de coronel. Aí esse tal de coronel pediu para falar com o funcionário da Receita Federal. Aí o servidor falou, não, eu não posso fazer isso. Esse tipo de atendimento pelo telefone, eu não posso fazer. Aí o militar insistiu, ele disse que não iria identificar os responsáveis da Receita, que traria da liberação do servidor. Explicou que o ofício no celular não se refere a ele. O ofício no celular se referia ao chefe dele, não a ele. E como o chefe dele não estava, ele não poderia atender e não poderia fazer absolutamente nada. Explicou o servidor público. E ele explicou ainda que o ato de destinação de mercadoria deveria ser formalizado à Receita Federal. Mas o militar, que achou que seria fácil e que era só dar uma carteirada, como ele pensou que era dar uma carteirada, o funcionário da Receita Federal iria ficar todo assustado tal e entregar as joias para ele, ele caiu do burro. Porque o servidor não era bolsonarista. O servidor não era bolsonarista. E ele cumpriu o seu serviço da maneira exemplar e não entregou a mercadoria para o militar. Mas olha bem, eles já fizeram isso de caso pensado. Porque o militar chegar em Guarulhos, na base aérea,
às 18 horas do dia 29 de dezembro de 2022, na hora de troca de funcionário, que tem aquele agito e tal, isso já foi tudo de caso pensado. Agora, vou te falar uma coisa. Esse servidor da Receita Federal é justamente esse servidor da Receita Federal, Marcos Antônio Lopes Santana, ele está de parabéns, porque ele cumpriu o seu serviço direitinho. Ele não teve medo do militar, não ficou cismado, entendeu? Ele cumpriu o seu trabalho direitinho dentro das normas do funcionalismo. E ele está de parabéns. Marco Antônio Lopes Santana, você está de parabéns. Você é um excelente servidor público. Certo? Esse fez direitinho. Se fosse um outro bolsonarista, entendeu? Aqueles, porque tem um monte deles na Receita Federal também. Um monte de bolsonaristas, que inclusive ele estava lá dia 8 de janeiro, lá depredando tudo. Tem um monte de funcionário, um monte de servidor público. Todos bolsonaristas. E militar, então, um montão. Todos eles querendo a ditadura militar. E nós temos que falar não à ditadura militar no Brasil, nunca mais. Não queremos ditadura no Brasil. Chega, já passamos por isso, certo? Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe as informações. Certo? Você se inscrevendo no canal, você vai ajudar a gente a lutar contra esses canais de extrema direita que estão mentindo para a população, estão enganando o povo. Certo? Então, se você se inscrever no canal, você vai ser um dos nossos combatentes. Vamos junto acabar com esse negócio de fascismo no Brasil. Ditadura fascista no Brasil, nunca mais, não queremos, certo? Então, se inscreva no canal. Pessoal, fico por aqui e um tchau.